Bom dia, tudo bom? Eu sou o professor Wellington Araújo, formado em História, pós-graduado em Gestão Pública e venho hoje aqui falar a vocês sobre conselhos municipais, não é? Qual o papel dos conselhos municipais, qual a importância da criação desses conselhos, não é? Então, os conselhos municipais ou conselhos de políticas públicas, né? Ou conselhos participativos, né? Como também são chamados, eles fazem parte de uma engenharia extremamente moderna do Estado Novo, né? E eles têm a sua configuração no Brasil a partir da Constituição de 1988, onde se viu a necessidade, né, de se implantar a sociedade junto ao Estado. Porque o Estado não tem direito. O Estado é composto por pessoas da sociedade, não é? Que escolheram essas pessoas para gerir o Estado, enquanto as outras pessoas vivem suas vidas cotidianas, para que essas pessoas cuidem da burocracia, da distribuição de renda, do florescimento dessa sociedade, não é? Só que esse Estado é feito por homens, não é? E muitas vezes corruptíveis, não é? E seletivos, não é? É muito fácil você beneficiar somente a quem você gosta. Isso é uma coisa natural. E o homem racional entende o seguinte: eu sou um administrador. Eu posso sim ter pecado por querer ajudar apenas quem está perto de mim. E no poder público você tem muita demanda. Na verdade, quem está mais perto, quem está mais insistente, quem está mais em cima, é quem mais recebe. Quem está mais distante, quem está mais calado, vai ficar realmente de lado. Porque você vai, lógico que, atender as demandas que estão batendo na sua porta, não é? E aí o que acontece? Para que o Estado possa eximir ou tirar de si, extrair de si esse florescimento apenas à sua volta muito rasa e que possa realmente esse florescimento alcançar a sociedade de uma forma mais coletiva, é criado esses conselhos para que o Estado possa sim escutar, né? Escutar as pessoas, escutar o coletivo e possa fazer políticas mais amplas que possam chegar a um público bem maior, trazendo assim um bem maior, não é? Porque você vê que quando você cria uma lei, né, a partir de 1988 você vai ter leis para a cultura, né? Então não é porque eu fixei uma lei na Constituição que essa lei vai acontecer, não, ela foi apenas escrita. Para que ela aconteça, e é isso que o ator cultural hoje tem que entender, eu tenho que fazer ações para alcançar essa lei. O que é uma lei? Uma lei é uma ideia, né? É uma ideia, é um sonho a ser alcançado. O que queremos para o Brasil é isso, que ele seja desta forma. Então vamos fazer uma lei para que isso aconteça, sim. Só que somente a confecção da lei não vai fazer isso acontecer. É preciso ter o marco legal e é preciso ter o dinheiro na outra ponta para que o marco legal chegue próximo a essa sociedade, conforte essa sociedade e para que ele possa soar de maneira justa e que ele se torne uma música agradável ao ouvido de todos. Então, para isso, a gente cria uma ferramenta chamada políticas públicas. E os conselhos são extremamente eficazes, não é? E capazes, e digo essenciais para esse processo. Porque é preciso que o camponês que mexe na terra, o camponês que planta, possa fazer parte da discussão do dinheiro que vai ser gastado para com o homem da terra, não é verdade? Então é necessário que o homem que produz cultura seja consultado para que ele possa também decidir como será gastado o dinheiro que vai beneficiar esse mesmo agente cultural, esse mesmo homem que vive da música. Então os conselhos em suas plataformas, em suas determinadas formas de existência, existem para exatamente observar a distribuição coletiva do bem daquela área. Aquela área vai receber um bem, só que aquele bem não pode ser a miúde, ele não pode ser reduzido a meia dúzia, a 2, 3, aos meus amigos, aos meus camaradas, não. Não vai eximir deste pacote os meus camaradas, não tem como, porque o ser humano é assim, né? Você corre com quem corre com você, mas você tem que entender que outras pessoas não correm com você, não porque elas não queiram,
Talvez porque tenham opiniões divergentes da sua ou porque não te conhecem tão bem como aquele que te conhece, porque nem todo mundo é amigo de todo mundo, não é verdade? Mas uma coisa é verdade, você não precisa gostar de todo mundo, mas você precisa respeitar a todos, né? Então, para isso que existe o conceito, para que exista um respeito mínimo, né? E o reconhecimento da excelência e do agente cultural. Eu não preciso gostar do agente cultural, mas eu tenho que reconhecer a sua cultura. Eu tenho que reconhecer o bem que aquela cultura faz à sociedade a qual eu pertenço, não é? Então, a construção do conselho é isso. Você vê que os conselhos, eles são a forma mais antiga de democracia. Porque mesmo nas tribos, não é? Os xamãs, não é? que representam a primeira forma realmente de aglutinação e de poder, né? Dessa tribo. Então, é feito nessa tribo conselho. Quando se vai para a guerra, vamos consultar os guerreiros. Não é isso? Conforme a agricultura, vamos consultar as pessoas que plantam. Não é? E dentro desse bem social, há momentos em que todos também vão se juntar para decidir questões de sobrevivência dessa tribo, né? Então todos têm que ser consultados. Lógico que em tudo há uma hierarquia, né? Porque as pessoas se destacam. Costuma-se dizer que dentro de um conselho é importantíssimo que se tenha aquela pessoa redondinha, que se tenha aquela pessoa que seja exclamação, que tenha aquela pessoa que seja interrogação, não é isso? É preciso que tenha aquela pessoa quadrada, aquela pessoa conservadora, aquela pessoa progressista. É preciso que tenha aquela pessoa com um pensamento realmente de inclusão. É preciso que se tenha de todas as formas de pensamento aqui dentro, porque se tem só o pensamento que me agrada, realmente esse conselho não vai suprir a essência dessa política pública, que é exatamente atender a todas as mentalidades. Porque não é fácil um debate com pessoas que pensam de maneira oposta a você. Mas se você debate com pessoas inteligentes e se você coloca o seu ponto de maneira a ser entendido, você consegue chegar ao meio termo. Nem para mim, nem para você. Vamos fazer assim. Então, não vai ficar 100% do jeito que eu quero, mas também não vai ficar 100% do jeito que você quer, mas vai ficar 50% para mim e 50% para você. Já é uma vantagem, não é? E quando você tem 3 pensamentos, 4 pensamentos, você pode chegar sim ao denominativo comum. Pode sim. Isso é imprescindível dentro de uma democracia, porque eu não vivo só com pessoas que pensam como eu. Eu tenho que conviver com pessoas que pensam de maneira contrária. Só que todos, pensando de suas maneiras, têm que pensar em um ponto comum que existe entre todos os pensamentos, que é o quê? A sociedade. No caso do movimento cultural, tem que se pensar no quê? Na sobrevivência e no florescimento da cultura local. No caso da cultura aqui no município de Valparaíso. Nós temos que perceber o seguinte: nós estamos num ciclo de palestras ou num ciclo de privilégios através do dinheiro que vem para a cultura sempre das mesmas pessoas. Se a gente fizer uma retrospectiva do nosso município, quem mais recebeu da cultura dentro de Valparaíso? Será que ainda são as mesmas figurinhas, as mesmas pessoas? Porque se for, tem alguma coisa errada. Não que eu esteja dizendo aqui que isso está acontecendo, estou dando apenas um exemplo, não é? Então isso é um dado que o Conselho Municipal tem que levantar, sim, não é? As manifestações afrodescendentes têm sido contempladas, não é? As manifestações de cultura, de cunho religioso, nas suas diversas manifestações, têm sido contempladas? As manifestações musicais, nas suas diversas particularidades, têm sido contempladas? O teatro tem sido contemplado? E dentro dessas especificações, tanto quanto artesãos e tudo mais, dentro dessa contemplação, são sempre as mesmas pessoas? Será que dentro desse município só essas pessoas fazem parte desse nicho realmente artesanal? E dentro desses anos todos de contemplação dessas pessoas, houve crescimento
do movimento ao qual essas pessoas pertencem? Ou foi apenas uma questão de empoderamento ou de enriquecimento e de sobrevivência de alguns? Como está o movimento? Ele realmente cresceu através do privilégio dessas pessoas? Através do ganho de dinheiro da cultura que foi levado a essas pessoas? Porque isso tem que se traduzir num crescimento. O artesão que está sendo contemplado, não é? E o artesão que não está sendo contemplado. Por que está acontecendo isso? O que está acontecendo? Está faltando documentação dos outros? E aí é onde o Conselho de Cultura tem que agir. Por que determinados músicos dessa cidade nunca receberam um centavo da cultura? Porque eles não têm documentação. E aí vence, não é? A gente tem que vencer essa discussão de por que eles não têm a documentação. A Secretaria de Cultura ou o Conselho de Cultura já propôs cursos de capacitação, não é? O dinheiro que vem para a cultura desse município já foi gasto em qualificação dessas pessoas? Porque é inadmissível que a cultura de um lugar seja realmente enraizado em 2 ou 3. E quando essas pessoas forem e não é, passarem esses conhecimentos aos demais, como é que fica essa porção cultural na cidade? Não é? E como é que ficam os outros que nunca conseguem? Você vai matando aos poucos a cultura da sua cidade, porque a cultura ela não é patrimônio de meia dúzia. A cultura ela tem que abraçar o ente cultural. Ela tem que entender esse ente cultural e ela tem que promover esse ente cultural, porque quanto mais pessoas florescem no seu meio cultural, no seu município, na sua cidade, mais forte fica a sua cultura. Mais força você tem politicamente, mais força você tem culturalmente, mais representatividade você tem perante a sociedade. O que hoje marginaliza muito o músico, né? A frase que diz, não só o músico, mas o artista em geral, eu sou artista. A pessoa fala, mas você não trabalha, você não faz outra coisa? Então, quer dizer, no Brasil hoje você tem a mentalidade de que a pessoa tem que trabalhar e cultura é hobby. Cultura nunca é profissão, né? Somente para quem vinga, né? Quem consegue realmente esse capital cultural e se tornar uma pessoa famosa, aí sim, né? Conhecido, aí sim. Mas quem não é conhecido, é complicado dizer eu sou artista, eu sou músico, é uma coisa muito difícil de engolir para o artista. Mas o culpado disso é o próprio artista. A sua seletividade, o fechamento de portas, não é? A peneiragem apenas para os que ele gosta. Não, a cultura não é feita somente para que você esteja do lado dos seus queridinhos, não. A cultura é feita para o bem social, florescimento das mentalidades, florescimento da diversão e do lazer das pessoas. O ser humano precisa extravasar os seus estresses. A vida cotidiana de trabalho é muito pesada. E eu preciso realmente dos entes culturais para extravasar isso, né? E principalmente para que possa florescer a mentalidade dos mais novos. Então, o que eu venho hoje dizer para vocês é o seguinte. O Conselho de Cultura, tanto quanto Fórum de Cultura da nossa cidade, né, foram criados. E realmente, tirando de lado as vaidades, as brigas, quem está ou quem não está, eu gostaria de deixar o meu abraço às pessoas que estão fazendo parte do Fórum de Cultura, as pessoas que estão fazendo parte do Conselho de Cultura e dizer a vocês, é a hora de abandonar a vaidade. É hora de pensar no coletivo, é hora de pensar na cultura da cidade. Hoje a gente tem um modelo de plano cultural, né, de fundo cultural no município, que é extremamente na contramão do que se realmente precisa-se para a cidade, né? Porque hoje a gente tem apenas uma verba municipal, a gente precisaria de uma verba estadual, de uma verba federal, a gente precisa da nossa inscrição na SNC, a gente precisa fazer as coisas de maneira decente. E não é porque eu estou falando, não, é porque os músicos precisam. Só o dinheiro do município é bom, mas é pouco. Imagina se a gente tivesse o dinheiro do município, o dinheiro do estado e o dinheiro federal. Como deve ser, não é? Então fazer as coisas da maneira correta é o melhor caminho. Porque você deixa um legado para as próximas gerações.
Você tem orgulho do trabalho ao qual você pertenceu e ao qual você fez. Porque não foi um trabalho apenas para satisfazer o seu ego ou o seu bolso, mas foi um trabalho que vai reverberar nas futuras gerações. E o seu nome vai ficar impresso nisso. Então a vaidade e a vontade do enriquecimento próprio te tiram um bem muito grande, que é o prazer de poder partir desse mundo, envelhecer, sabendo que você fez a sua parte. Então os conselhos têm esse principal propósito: fomentar e buscar o florescimento da sociedade cultural dentro do município, não de meia dúzia de gatos pingados, tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço do seu professor Wellington Araújo. Beijo.